Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, na paz do Cristo. Vamos dar início à reunião de mais um domingo, né? Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tem hora que eu dou alguns pequenos surtos e tem hora que eu chamo a Vitória de Viviane. Deve ser ouvir, né? Bom, vamos lá. Nós vamos passar para o estudo, né? Depois da leitura do livro Vinha de Luz. A lição de hoje é a de número 3, o necessário. O necessário. Mas uma só coisa é necessária. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 41. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de seus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles, para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o dinheiro com o verbo indignado e ardoroso, todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. O necessário. Como que o estudo da doutrina espírita, né, baseando-se no Cristo vivo, o quão ele é importante no sentido de não só o aprendizado, mas o convite da prática incessante. Muitas das vezes nós achamos que essas práticas elas ocorrem em momentos aleatórios. Existe um irmão meu necessitado e eu vou lá ajudar. A doutrina espírita, ela vem, né,
baseados na sua codificação, baseados em todo o seu conteúdo religioso, e ele vem nos nortear no sentido de entendimento que as mínimas ações, as mínimas vivências, as mínimas coisinhas que nós vivemos já é a oportunidade de agirmos. Coisa simples. Coisa simples. Um inseto que nos incomoda já é ação viva para a gente estar agindo. Alguma coisa que você escuta ali na rua já é ação para nós estarmos desenvolvendo tudo que nós estudamos, né? Mas colocar em prática. E isso é em todos os momentos da vida. Eu já vou falar para vocês que a cada segundo é uma oportunidade redentora para nós, é oportunidade redentora. Porque aqui nós estamos em redenção. De uma certa maneira, a humanidade é uma humanidade que grande parte dela, né? Eu vou falar grande parte zona mesmo, né? Ela é uma humanidade, né, de espíritos reencarnados que vem para se burilar, vem lapidar esse diamante embrutecido, esse diamante todo sem formato, né? Assim somos nós. Tantas obras que já vêm nos falando, né, sobre os pretéritos delituosos nossos, né? Olha, guardemos o nosso coração, a obra santificante da melhoria contínua e, graças a Deus, o esquecimento necessário do que nós fomos num passado, e não muito distante, não. Só que, olha, o que praticamos nessa vida nos remói e corrói. Mas sempre há a oportunidade do crescimento necessário. Sempre é oportunidade. Deus nos permite isso. Cristo já nos orientou. E por que eu começo dessa maneira o nosso estudo de hoje? Fiquem à vontade, abram o microfone, conversem. Até dentro do que a gente estava falando anteriormente, até mesmo de começar o estudo, a importância não de doutrinar, mas de fazer as pessoas, até os mais jovens, conhecer a doutrina, entender que a doutrina ela nos traz um Cristo vivo, um Cristo que está conosco aqui. O maior espírito que passou entre nós aqui no planeta. Um espírito celeste que se pôs na condição de sofrimento para nos trazer o testemunho. Então, isso é muito importante. A doutrina espírita, ela passa isso. E por que não usar, por exemplo, a tecnologia que nós estamos utilizando aqui agora? Por que não utilizar as tecnologias como nossa fonte redentora, né? Conforme eu tinha falado de redenção agora mesmo, essa fonte redentora aí. Porque se não está ocorrendo presencialmente, vamos fazer isso movimentar digitalmente, utilizar as tecnologias que tantas vezes é utilizada de maneiras não saudáveis, em vários sentidos, inclusive por crimes. Vamos, né, elevar essa corrente aí para dar prosseguimento dentro dos estudos. Porque se não chega de uma certa maneira até presencialmente, isso vai chegar via tecnologia, né? E aí a quarentena nos pôs isso como uma possibilidade santificante também, para continuarmos estudando ainda. Imagina como ocorreu há cerca de 100 anos atrás, né, na gripe espanhola, mas imagine se nós passássemos por uma pandemia com quarentena nos anos 80, nos anos 90. Como que continuaria um estudo edificante, religioso, como que faria? Ia ser bem mais complicado, né? Então, utilizemos essa tecnologia para isso. E aí, quando vem uma lição chamada o necessário,
Emmanuel nos traz a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 41. Mas uma só coisa é necessária, e é Jesus. E aí é óbvio que eu achei bem pertinente de nós separarmos esse capítulo aqui, que é o capítulo 10 de Lucas, né? Capítulo 10 de Lucas. E aí eu vou pegar bem o final, porque esse versículo aqui é o 41, ele vai até o 42. E como é bom, né? Como é bom ter a internet em mãos, que você rápido já vai correr, já faz a pesquisa, né? Não precisa nem mesmo pegar uma Bíblia ou nenhum evangelho, e você já consegue fazer essa busca de maneira eficiente. E aí, ó, preste bem atenção. O capítulo 10 de Lucas, ele trata desse ponto aqui, mas é engraçado porque ele trata de outros pontos muito importantes também, na onde tem a passagem até também de Jesus falando sobre o bom samaritano, né? Então é um capítulo bem legal de se ler, se puderem, leiam, é o capítulo 10 de Lucas. E aí eu vou começar do 38 aqui, só para vocês entenderem e a gente dar um norte também no estudo nosso. No versículo 38, é assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Até hoje, a gente comentou isso num estudo também que fizemos antes, que, olha, reparem bem, Jesus, ele deu lição, ele nos testemunhou no monte, ele nos testemunhou dentre os doentes, dentre os enfermos, dentre os necessitados, no monte, na casa de gente de poucos recursos. Olha o caminho por onde Jesus passou, trazendo toda a humildade que era já, né, dele, para passar as lições. Jesus poderia estar na onde ele quisesse ir, né? Mas ele mostrou dentro até mesmo de sua caminhada, de sua trajetória, de sua caravana, o que se faz necessário para nós. Para entender que o material ele é necessário e que você pode ter o que quiser e possuir o que quiser, desde que tenha condições honestas e plausíveis para isso, porque se caso não for, já estamos indo para um caminho meio tortuoso também. Então, mas o mais importante é a riqueza espiritual que nós vamos adquirindo, porque essa nós carregamos. No plano espiritual, o que é material fica. Todos os recursos que nos foram oferecidos para a evolução ficou para trás. Ficou para trás. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, seja ele em qual plano for, em qual condição mental que nós chegarmos, o material ficou. O meu carro ficou. A minha casa ficou. Os meus entes queridos continuarão na luta deles. Eu passei, cheguei à erraticidade, ao plano espiritual. Vou rever o que eu fiz. Vou repensar ações que talvez não eram para ter sido tomadas. E continuemos em frente. Continuemos em frente. Os de lado de cá aqui, os do lado de lá, mas todos vivos. Porque a morte não existe. Existe a passagem, existe o corpo que fica e o espírito que continua. Né? Olha que bom, né? Que bom. Que bom que não cessa. Que bom que não acaba. Que bom que nos reencontramos. Reencontramos enquanto ainda antipáticos um ao outro, encontramos como simpáticos também. Então, olha como que a lei divina é linda, né? Então, olha só. E aí, no 39, Jesus continua, né? Lucas aqui. E aí, Marta, né? Marta
de um certo modo, acolheu Jesus na casa dela. E aí, no versículo 39, tinha uma irmã chamada Maria, né? A qual, apresentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Então, Maria sentou aos pés de Jesus, no chão mesmo, e escutando o que Jesus tinha para passar. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajuda. Porque que aconteceu, né, gente, nessa passagem? A Marta, ao acolher Jesus, ela ficou desesperada. É aquele negócio que quando chega a visita na sua casa, você quer atender, né? Você quer tentar, de repente, né? Ai, meu Deus. Não, e assim, né? Imagine bem alguém famoso, e aí nós estamos falando do meio material mesmo, aqui no plano físico. Chega alguém famoso na sua casa, você quer um tratamento diferente do que uma visita comum, né? Ó, nossa, nossa, não tem pão, eu vou trazer pão ali, eu vou fazer pão, eu vou fazer bolo, eu vou fazer tal. E aí Marta se pôs nessa condição, ela estava desesperada. Era o Messias que estava na casa dela. É aquele momento, né, que Jesus se autoacolheu dentro da casa de uma pessoa que a pessoa não aguardava, né? Ai, meu Deus, mas minha casa. Eu tenho que atender bem Jesus. E ela, desesperada, ela simplesmente falou para Maria, que estava sentada ali no pé de Jesus, né? Senhor, eu estou tentando fazer as coisas, eu sou sozinha, não me deixa que eu faça só isso. Fala para Maria me ajudar. Eu tô, tipo assim, eu tô desesperada. E aí, vamos lá, a lição, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, chegou para Jesus, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, né? Não deixa, fala para ela me ajudar, não deixa eu ficar trabalhando sozinho. Diz-lhe como que me ajude. E aí no 41, e respondendo Jesus, que é o versículo nosso aqui, né, gente? E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Já pensou, hein, Marley? Jesus virando para você e tipo, Marley, como que, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E no 42 se encerra. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual que era a boa parte? Ficar com Jesus, escutar suas palavras e posteriormente colocar em ação. A Marta estava agitada. Ela queria servir bem o irmão, o mestre Jesus Cristo. Mas Jesus reportou e falou: só uma coisa é necessária. Fique comigo. Fique comigo. Jesus nos convida a ficar com ele todo instante. Todo instante. Pois só uma coisa é necessária: os ensinamentos e o testemunho do Cristo. Isso é o necessário. Quando no Pai Nosso se diz, né? O pão nosso de cada dia, nós fazemos remetência ao alimento material, mas nós fazemos referência muito mais ao alimento espiritual. Não é só um agradecimento do alimento material que nós temos no dia a dia, é o também, mas é o alimento espiritual. O quão nos alimentamos do que é edificante. Nos atentamos com relação a isso. Inclusive o Pai Nosso, nós vamos ainda fazer um estudo só do Pai Nosso, para entender que vários pontos ali é passível de estudo. Que muitas das vezes, eu acho que eu já até citei aqui, que o livrai-nos do mal do Pai Nosso, não é do mal que está ali fora, não é do mal do meu irmão somente, é do meu mal. Livrai-nos do meu mal também. O Pai Nosso dá uma baita de um estudo e lição também. Jesus não nos trouxe uma oração
que não seja de uma significação plena e vasta. É muito mais longe do que uma mera oração decorada. É estudo também. E aí, Emmanuel, ele pegou essa questão do que é necessário, que é Jesus e suas lições, e o que é edificante, e aí ele começa dessa maneira. Terás muito negócios próximos ou remotos. Olha que interessante, né, gente? Nós temos muito compromissos? Temos, não temos? Nós temos muito compromisso. Nós temos que pagar boleto, nós temos que preocupar em ter o salário, o correr atrás de uma renda. Nós estamos preocupados em estudar para estudar mais, além de ter o conhecimento, para de repente ter um cargo melhor ou se preparar melhor para atender melhor a demanda que nós ocupamos dentro de um cargo que ocupamos. E aí é correria dali, é correria para levar a criança na escola, é correria para buscar a criança na escola, é isso, é aquilo. Temos muito negócios, temos muita coisa. Eu já estou pensando, ali na hora que der 11h30, 11h35, acabar a reunião, eu vou fazer isso, aquilo outro, e aí tal, e aí começa o domingo, período da tarde, falei, nossa, amanhã já é segunda, e é isso, e aí a Mirella, ai, Rangel, tem que recolher a roupa, que eu vou ter que passar a roupa, e é isso, e é aquilo. Nossa Senhora, nossa cabeça é um turbilhão de coisa. Terás muito negócios próximos ou remotos. Quando fala remoto, gente, a quarentena nos permitiu conhecer esse remoto de mais perto, né? É conversar pelo WhatsApp, por vídeo, isso é remoto. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui é remoto. As aulas estiveram de maneira remota. O trabalho, né, Fabiano? Fabiano, você trabalhou uma época também remoto, né? Então, de um certo modo, esse remoto, ele nos possibilita entender que as coisas ocorreram muito à distância, né? Então, tanto negócio muito próximo da gente, quanto remoto, mas não poderás subtrair-lhes o caráter da lição, porque a morte, olha, aí pega pesado demais, aí já vem, mano, a morte te descerrará realidade com as quais nem sonhas de leve. Sabe o que significa isso? Significa que na hora que eu chegar no plano espiritual, que o meu corpo ficou, você vai parar e pensar, por que eu corri? Por que eu não fiz as coisas mais leves? Por que eu discuti tanto? Por que eu enguicei tanto? Por que não foi diferente? Porque foi escolha nossa. Jesus falou que só uma coisa é necessária. O resto é escolha nossa. Emmanuel ele reforça. Há mais de 1000 maneiras diferentes para conseguirmos chegar à plenitude, ao plano espiritual mais elevado. Uma é o amor. O resto é escolha nossa. Mas o amor também é escolha, Rangel. Mas isso a gente tem que desenvolver. Nós temos que desenvolver perante a estadia nossa na encarnação. Agora o resto, a gente escolhe. E a gente escolhe achando que tá certo. A gente escolhe, mas a gente escolhe achando que a gente é dono da verdade. Isso eu falo por mim. E aí, engano, sofisma, a minha verdade. Ah, você não aguenta quando eu falo as verdades, né? Não, a sua verdade, né? O que você pensa, o que você acha que é certo. E não, nós somos irmãos. Olha, tem acontecimentos que me assustam comigo mesmo. Como, por exemplo, vaidade. Como, por exemplo, orgulho. E ainda ontem eu me peguei, né, tomando banho e pensando o quanto eu ainda preciso mudar.
O quanto eu ainda preciso me burilar. Eu preciso me vigiar. Eu preciso que a vaidade não me entorpeça e me venha a cegar. Porque eu já tenho lição dessa questão aí, de uma visão física que não é legal. De uma visão minha que já não é legal, porque por muito tempo devo ter feito coisas muito erradas e principalmente acarretado por orgulho, egoísmo e vaidade de outras vidas. E nessa também. A gente tem que estar disposto a entender que nós não somos melhor que ninguém e somos irmãos todos em evolução. E contemplar esses irmãos que estão conosco durante a estadia aqui na Terra. Contemplar. Porque completar já completa, mas contemplar, agradecer. Agradecer a cada minuto e a cada condição que está acontecendo. Até mesmo quando você está dirigindo o carro, que uma pessoa atravessa a sua frente de maneira que a gente considera errada, que a gente perde a paciência. Contemplemos, é uma oportunidade de desenvolvermos essa paciência que eu, no caso, ainda não possuo. Então, são possibilidades, são meios para a gente estar, sim, melhorando. Eu posso falar crescendo espiritualmente. Entender que o crescer espiritualmente não é o crescer que o mundo aqui, o planeta Terra, nos provoca e nos motiva, né? Eu vou crescer o quê? Eu vou crescer para quê? Nós temos até que filosofar, baseando-se no Cristo, até essa questão do crescimento. Administrará interesses vários. Entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço. Olha, se tem uma coisa que eu posso falar, com certeza, nós não temos controle de tudo. Nós não temos controle de tudo. E eu vou falar uma coisa a mais. A gente tem mínimos controles. Porque quando você acha que está no controle, vem algo e te mostra. Te refaça. Reinvente. Situação diferente na sua vida. Não está no seu controle. Uma enfermidade não está no nosso controle. Uma enfermidade não está no nosso controle. Ela simplesmente chega. Provas, expiações. Eu tenho livre-arbítrio. Mas eu tenho algumas coisas para passar. Então, nós temos que entender que, eu tenho o controle de tudo. Olha, quando você vê, você já está no plano espiritual. E aquilo que você achava que tinha controle, está lá no planeta Terra. Ficou. Por isso que muitas vezes nós temos tantos irmãos desencarnados, transeuntes, perto da gente. Porque eles ainda acham que têm o controle. O senhor dos escravos ainda acha. E olha, se os escravos, de uma certa maneira, desencarnados, entenderem que aquele senhor ainda os comanda, fica todo mundo junto. Fica todo mundo junto. Olha a importância do estudo. Chega um momento que irmãos nossos de outras religiões começam a se perguntar como que algumas coisas acontecem. Esses irmãos vão ter que ir além no estudo. Porque senão eles ficam parados e começam a não entender mais. Utilizar o recurso do mistério de Deus, ele é válido e autêntico, mas tem grande parte que tem a explicação e a lição necessária para entendermos. Então, a gente tem que dar um passo à frente. Entender os processos. Entender o que acontece. Quando se pergunta por que aquela pessoa boa de coração partiu tão cedo? E tantas vezes, alguns dogmas religiosos trazem. Nem nós conseguimos explicar. Opa!
Ponto de lição. Vamos um pouco além. Existe uma explicação mínima para isso. Somos irmãos em evolução, somos irmãos em aprendizado, somos irmãos em provações e expiações. Estamos no mundo escola, estamos no mundo hospital, estamos no mundo prisão, estamos num mundo, o planeta Terra é um mundo que congrega todas essas condições diferentes. Lembra-se daquela passagem do Cristo, quando um rapaz chegou a ele, Senhor, como que eu faço para segui-lo? Eu quero andar contigo, eu quero estar contigo, eu quero acompanhá-lo. Ó, meu jovem, vai lá e doa tudo que tem. Várias passagens Cristo veio falar isso para os que o interagiam, né? Vai, vende a metade que tem, vai, vende o que tem, pega a sua cruz e siga. Temos uma lição dessa que, após o rapaz falar, mas aí não tem condição. Aí não possui a mínima condição disso acontecer. Tá. E aí, passou semanas depois, esse próprio jovem veio a desencarnar. Olha a possibilidade perdida. Olha a possibilidade perdida. Porque poderia se passar 2 semanas e ele desencarnar da mesma maneira. Mas ele poderia estar num trabalho laborioso com Cristo. Ele desencarnou numa negação ao Cristo. Olha, pegamos essas lições bíblicas, né, essas lições evangélicas das passagens do Cristo, cada qual com a sua mensagem, né? E que possamos aprender um pouco mais com relação a isso. Com quem que eu caminho? Com quem que eu caminho? Porque amanhã pode ser tarde. E o que eu fiz? E o que eu ajuntei? O ajuntar tesouros na terra vai ficar aqui. E ajuntar tesouros ao espírito, isso eu carrego. Amealharás enorme fortuna, todavia. Olha, preste bem atenção no que Emmanuel tem para nos passar. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Nos atentemos, quando Jesus nos traz que as provações são para todos. As provações, as expiações são para todos, tá? Mas quando ele nos traz, e aí nós fizemos até uma menção disso em lições passadas. Quando ele nos traz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando ele traz nessa lição agora que só uma coisa é necessária, quando ele nos traz que eu tenho um reino, mas meu reino não é deste mundo. Quando ele nos traz que dai a César o que é de César, mas proporcionalmente deveria ser dai a Deus o que é de Deus. Então, quando Jesus ele nos traz algo suscito a esse poderio material de riqueza ou algo paralelo a isso, nos atentamos. Porque espíritos hoje que passam por necessidades podem ser aqueles mesmos, espíritos encarnados, podem ser aqueles mesmos que, de uma certa maneira, em uma outra encarnação, utilizou-se de uma maneira desvairada e sem vigilância. Voltemos a falar que a doutrina espírita, baseada-se no Cristo, não nos impede de termos o que quisermos, desde que seja na condição honesta. Mas também nos atentemos de como nos
utilizaremos disso, porque quando Emmanuel traz, amelharás enorme fortuna, beleza, tudo bem, e tá tudo certo. Todavia ignorarás. Então, peraí, eu tenho dinheiro, mas eu vou simplesmente ignorar por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Com quem que eu estou gastando todo esse poderio e fortuna que eu tenho? Com os prazeres da vida? Com o alimento do meu ego? Com o alimento da minha vaidade? Com o crescimento do meu orgulho, que acha que por ter dinheiro, por ter poder, eu posso tudo e sou acima de todos? Então, quando o Emmanuel ele traz isso, ele fala, ó, você pode amealhar, você pode conquistar, você pode adquirir, beleza, você pode ter uma fortuna, mas eu ignoro grande parte das vezes para quem ou para quem eu direciono isso. Então, isso é um ponto de vigilância e atividade diária do que fazer aquilo e fazer bem. E aí voltemos a falar. A lição nos remete que só uma coisa é necessária. E o que é necessário? Andar, caminhar com Cristo. E andar e caminhar com Cristo é realizar as ações que Cristo realizava, realiza e realizará. Improvisarás pomposos discursos. Tem uns discursos que são muito bonitos, inclusive. Contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Ah, isso aí, se nós entrarmos num campo aí, olha, nós entrarmos num campo aí de palavras, discursos bonitos e desvairados, que inflamam uma nação, olha o perigo que isso acarreta. Olha o perigo que isso acarreta. Então, cuidemos dos nossos discursos, hein? Se não é um discurso fundamentado, pode ser um discurso material, pode ser um discurso no seu local de trabalho, pode ser um discurso em qualquer canto que você tiver, pode ser um discurso político. Se ele não tiver embasado no cristianismo, nós temos uma grande possibilidade de nos perdermos novamente. Novamente, Angel? Novamente? Ou nós achamos que nós estamos encarnados aqui na Terra porque não temos nada para passar aqui? Então a gente está novamente. E quantas vezes será que estaremos novamente para chegarmos no estado que é o desejado, que é na condição do espírito, num plano de regeneração? Quantas vezes será isso necessário? Aproveitemos, porque de uma encarnação para outra dura anos para ocorrer. Então aproveitemos a cada segundo a oportunidade que nós estamos tendo nessa vida. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Qualquer movimento que faça, qualquer esforço que faça, se não for edificante, vai ser somente cansativo. Vai ser apenas cansativo. E perdido. Nossa, a gente faz coisa que se perde, Angel faz? Por isso que estamos aqui novamente. Experimentarás muitas dores. E aí é a nossa condição, né? Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissapores correrão inúteis. Olha, mas chegando nesse ponto, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, ó.
Eu vou seguir um caminho cronológico aqui, ó. Tem uma parte que eu falei que eu desconheço as consequências das minhas palavras. Depois ele falou aqui que se eu não fazer as coisas no modo edificante, ela só vai me cansar. E agora ele vem falar que eu vou sentir os meus dissabores inúteis. Olha as nossas escolhas. Olha as nossas escolhas. Porque uma coisa é necessária: andar com Cristo. Se qualquer coisa, qualquer item que escolhemos, né, estarmos realizando, estiver fora do dogma cristão, será inútil. Servirá de lição. Servirá de lição até para os irmãos nossos. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Isso acontece muito, né, gente? Isso é chamado de oposição, muitas das vezes, né? Levantar, bradar, né? Vou elencar, né? Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, né? Isso acontece muito contra o governo, né? Você levanta uma bandeira, vai lá enfim. Todavia, é provável que não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Isso muitas vezes ocorre, e isso tivemos um nome aqui na Terra, chama massa de manobra. Você elenca, você levanta uma revolta e você consegue carregar muita gente com você. E aí, olha o que ele fala: você vai estimular a indisciplina e a ociosidade de muitos. Tomemos cuidado com as palavras proferidas, hein? Porque agora há pouco aqui falou em organizar grandes movimentos, falou agora exaltar o direito de eu ter o que falar o que eu quero contra eu quero. Só que a gente tem toda uma lição de contrapartida nesse sentido. Que nós aprendamos e nos edifiquemos e não cometamos erros insanos que está fazendo a gente ficar por longo tempo no planeta Terra. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente pode falar que Jesus Cristo, ele é um ser celestial, ele é um espírito celestial, que a grande parte da evolução dele não ocorreu no planeta Terra, não. Muita gente se fala hoje de nova ordem mundial, dos nossos irmãos de outros planetas ter que vir aqui. Jesus Cristo foi um desses irmãos, gente. Os exilados de Capela que ajudaram na evolução planetária são esses irmãos que andam de planos em planos, de mundos em mundos e pararam aqui no planeta. A gente está preocupado, uma hora eles vão ter que chegar e interferir e tal. Olha, mas fiquemos atentos. Já temos talvez espíritos que veio de outros planos, de outros mundos, já encarnados aqui, ajudando na evolução. Então, muitas vezes a gente se preocupa com muita coisa e só uma coisa é necessária, que é o Cristo. É o Cristo. Angel, você falou, eu até lembrei, né? Porque é fato mesmo, né? Que Jesus, a evolução dele foi feita em outros mundos, outros orbes, porque ele, o que nos traz notícias da doutrina espírita é que ele ajudou na construção do planeta Terra. E ele ficou sendo responsável, governador do planeta, né? Sim. E então é o que a gente fica, o que assim a gente já tem um pouco mais de discernimento nesse sentido. A gente sabe que não vai chegar alguém, um espírito evoluído num disco voador ou numa espaçonave e vir aqui trazer alguma coisa para ajudar ou até para tentar destruir, porque muita gente ainda acredita nisso, né? A gente sabe que são reencarnações que chegam para somar, para auxiliar, né? E das palavras, você foi falando, eu fiquei pensando, Rangel, a gente teria que tomar muito cuidado com as palavras, porque eu acho que a gente ainda não tem domínio,
porque é fácil falar. É fácil, mas é difícil colocar em prática e a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque a gente pode influenciar pessoas, né? Sim. Negativamente. Dar exemplos que talvez não sejam necessários, né? E na questão do Cristo, né, Marley? Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, já comprova, né? Sim. Já comprova a que condição que Cristo veio nos auxiliar, né? Não, Cristo veio nos auxiliar. Cristo veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que não se chegaria ao reino do céu se não fosse por ele. Muitos podem tratar, nossa, mas que fala que é essa que Cristo fez? Não é uma fala muito orgulhosa? Gente, teve um tempo que Jesus teve que falar assim, gente, ó, peraí, ó, eu estou ensinando. Aqueles que estão comigo aqui, eu estou vendo que não está aproveitando. Uai, um espírito com a autoridade espiritual que ele tinha, ó, é o seguinte, gente, não vai se salvar, não vai chegar no reino do céu senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que falar. Um espírito com a autoridade do Cristo tem que falar. Um espírito com a autoridade do Cristo falou: só vai no reino dos céus quem for pela porta estreita. Então ele tinha que chegar. Era a autoridade dele. Ele tinha uma autoridade que era peculiar. Essa autoridade o possibilitou fazer toda a sua missão aqui na Terra. Porque Cristo só foi crucificado no momento que a missão dele acabou. Não foi antes. E nem depois. Na hora que já tinha dado termo. Pronto. Todo o conteúdo foi passado. Estou pronto. Na cruz, Jesus, levantando-se a Deus, falou: Pai, me leva. Estou pronto. Quando ele fala, quando ele solta e balbucia isso, que ele ainda pede perdão por aqueles que o crucificaram, ele coloca termo na missão dele, naquela encarnação, naquele momento. Estou pronto. Fiz o que tinha que ser feito. Já vou. E é isso. E olha, Cristo ainda proferindo essas palavras na cruz, ele ainda ficou vivo tempo demais por todos os machucados corporais que ele teve. Existe até estudos dentro da própria doutrina a respeito disso, dessa questão. Os machucados, principalmente a lança que veio naquela lateral dele, na onde adentrou muito o corpo dele. E mesmo assim ele ainda continua ali, ó. Ele continua dando testemunho. Ele estava com a gente o tempo inteiro, ensinando na cruz, perdoando, mostrando a humildade de estar entre pessoas delinquentes. Um de cada lado ainda. Na onde chegou a escutar ainda destes mesmos que estavam ali, né, também sendo crucificados. Ô, Jesus, salva nós, né? Ainda teve que escutar pedidos ainda, né? Ô, Jesus, vai, pega. Não, você também vai. Essa noite mesmo estaremos, né? Salvos, né? Estaremos lá. Né? Quão grandes são as lições do Cristo. Uma só coisa é necessária. Asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Ela é uma cooperadora dedicada e ativa, a Marta. Ela queria o atender bem. Mas ele falou, ó, tudo bem, mas uma coisa só é necessária. Tá? O resto é um esforço talvez inútil, talvez é um esforço que causa cansaço, um esforço que não vai ser proveitoso. Maria escolheu o que era necessário. E o último parágrafo nos traz assim: Jesus deseja dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada,
antes os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a lei divina, ou a divina lei, realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos nos lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual. Olha esse final. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, que é o Cristo, é muito difícil agir alguém com proveito. Sem Cristo, olha, eu poderia utilizar que sem Cristo nada somos, mas somos. Somos talvez usurpadores de uma condição que está nos sendo dada de uma maneira ineficaz, de uma maneira nociva para comigo e para com os meus irmãos de caminhada. Sejamos o bem, sejamos o amor, sejamos a edificação e, é óbvio, sejamos em Cristo uma nova pessoa. Sejamos em Cristo uma nova pessoa. Olha, quando a gente se compromete minimamente, não é muita coisa não, é pequenos atos, a estar com Cristo, nós nos sentimos tão bem, mas tão bem. Vamos dar um exemplo básico. Alguém te fechou no trânsito. Se você já não balbuciar palavras nocivas, você se sente bem. Se você, de um certo modo, já não buzinar de uma... Olha, a Mirella até sabe. Esse dia para nós estava na rua e nós escutou um buzinaço de um carro para o outro. E teve todo um acontecimento que é assustador. Falei para a Mirella ainda. Olha lá, Mirella. Olha o que está rolando ali. Olha o perigo. Se um renuncia, não acontece nada. Se um renuncia, não acontece nada. Se um te ataca e o outro está em silêncio, não vai para frente. Se alguém chega num local pronto para causar desordem, mas não tem retorno, ele vai embora. Então, nós sabemos de que lado que nós tenhamos que estar. Nós sabemos de que lado que é o certo, que é o Cristo vivo. Bastamos exercitar. Isso vai contra nosso orgulho, vaidade e egoísmo, vai contra todos os defeitos morais que eu tenho, e por isso que eu preciso exercitar. Me ofendeu? Que eu não ofenda de volta. Apanhei? Que eu não retribua. Tomemos cuidado. Nossa vida é de cuidados. Não é fácil, não. Não é fácil. Literalmente não é fácil. Mas procuremos andar com Cristo, que sim, seremos melhores. Já melhoramos bastante nessa encarnação. Mas podemos melhorar muito mais, para podermos também, na nossa cota de auxílio aos irmãos necessitados, aos irmãos desajustados, que ainda somos também, aos irmãos desequilibrados, que ainda somos também. Mas olha, com Cristo nós chegaremos. Com Cristo nós nos burilaremos. Com Cristo seremos nova pessoa, com certeza. Nos atentemos a essa questão da renúncia. Vamos procurar renunciar mais, por mais difícil que seja, porque vamos colher bons frutos com isso.
Mais alguém quer falar alguma coisa? A próxima lição do livro Vinha de Luz vai ser daqui 2 semanas e vai ser a lição 4, em silêncio. Eu estou falando de renúncia, alguma coisa desse tipo, e eu acho que não li a lição ainda, ou se li lá no passado, não lembro, mas eu acho que vai direcionar nós para um caminho aí que dá uma continuidade nessa lição que nós estamos fazendo aqui, tá? E no domingo que vem, continuaremos com o conteúdo do Livro dos Espíritos, a parte introdutória. Espero eu que no próximo domingo, de uma maneira bem focada e bem movimentada, a gente passa por esse conteúdo de introdução, mas se não for, vai ser no máximo mais um domingo, para a gente já começar nas perguntas e respostas feito por Kardec e respondido pelos amigos espirituais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ô, Rangel, Oi. quando você falou dos planetas onde o Cristo teve a sua evolução, eu lembrei no exato momento do Marini. O Marini gostava muito de falar, ele, assim, eu não vou parafrasear porque eu não lembro direitinho as palavras que ele falava, mas ele dizia que os planetas onde Jesus fez a sua evolução hoje são poeira cósmica. Isso, é verdade. Então, daí a gente tem uma noção de quanto tempo faz que Jesus já evoluiu e o que a gente ainda vai precisar passar para a gente chegar no nível de Jesus, né? Sim, sim, era isso mesmo, Fabiano. Boa lembrada, era isso mesmo, ele falava isso muito. Pra você ver, né? Como a separação entre os mundos, né, de um certo modo, as galáxias por anos-luz, né? Os planetas que Jesus fez a evolução dele já nem existem mais, né? É apenas fragmentos para você ver. E aí, né? Tivemos um extraterrestre, entre aspas, aí, encarnado entre nós para ajudar na evolução. E olha, não foi só ele, não, hein? Temos que entender todos esses processos aí para. E olha que bom que a doutrina nos traz, né? Um estudo bem direcionado, um estudo bem científico, um estudo bem filosófico, que a gente não fica parado somente no Filho único de Deus que veio para pagar as nossos pecados, né? Nós vamos além. É necessário ir além. Nós não temos uma explicação simplista. Nós não baseamos numa fé, talvez, sem rumo, né? Nós estamos na fé raciocinada. E isso faz, de um certo modo, nos esforçarmos mais para entender melhor e para praticarmos e sermos melhores. Seremos taxados e cobrados por isso, mas por nós mesmos, tá? Por nós mesmos. Aquela desculpa de chegar no plano espiritual e falar que não sabia, isso nós já não carregamos. Então, tomemos cuidado. Ótima contribuição, Fabiano. É isso mesmo que ele falava e é muito importante elevar esse ponto de fala, que é um aprendizado muito grande e um entendimento pleno para nossa continuidade. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava comentando com a Mirella mais cedo. Quando a gente começa a estudar, a gente tem que ter, né, um termo, um fim, mas tem hora que não dá vontade de parar, né? Sabe aquela conversa que normalmente umas pessoas chegam em um determinado local? Nossa, eu gosto de festa porque eu gosto de determinadas pessoas, porque tem um tipo de conversa que você vai ficar o dia inteiro? Então, é um momento desse aqui que quando a gente se junta para falar do Cristo, para estudar a doutrina, é aquela vontade de não parar. Por isso que muitas das vezes, até presencialmente, eu, Rangel, que aí eu falo que é por culpa minha mesmo, excedi um pouco. Bom, gente, vamos encerrar. Marley, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim. Então, só reforçando que todo estudo que tem me vem na mente assim, ó, a importância de estar sempre relembrando os ensinamentos de Jesus, porque a gente dispersa com muita facilidade, né? Mas é isso aí, vamos continuar firme, sempre com muita gratidão por essa oportunidade que temos, por todos esses ensinamentos que recebemos e que temos que colocar em prática. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiana. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado ao tio Carlos. Obrigado a Vivi, que há pouco saiu também. Obrigado a Mirella, a Vitória, a Rafaela. Obrigado aos amigos do YouTube. Que tenhamos um domingo abençoado, uma semana igualmente. Deixamos para amanhã o que é para amanhã. Vivamos o hoje. Vivamos em Cristo. E seguimos na seara cristã para cada vez mais melhorarmos. Que tenhamos uma semana abençoada e que, se assim for permitido, até domingo que vem. É isso aí, que assim seja, Rangel. Obrigada a todos pela companhia. Bom domingo e uma semana abençoada. Até domingo próximo, se Deus permitir. Que assim seja. É que, enfim, você citou o pessoal que está junto com você aí, Rangel. Acho que você Não, deve ter mas- puxado Não, deve ter tomado um puxãozinho de orelha, porque todo domingo não é. você agradece todo mundo e esquece Não, mas sabe Mirella, sabe esquece a Vitória, a Rafaela. não, sabe Você que deve ter tomado um puxão de orelha aí. Não, mas eu devo ter tomado, mas foi intuição agora, Fabiano. Foi intuição, cara. Porque já faz 3 anos que a gente tá desse jeito e vê agora. Vê agora. Não, sabe o que eu acho que foi assim, nunca me falaram nada. Nunca. Mas vem agora. Elas participam, estão aqui comigo, né? Eu sei que aí também, do lado de vocês, tem outras pessoas que participam, mas está fora do meu do meu ponto de visão. Mas ela está aqui, tá do meu lado aqui, ó. E eu nunca falei, e vem agora, vem esse gatilho. Mas esse gatilho não é meu, isso aí é gatilho da espiritualidade. Fala, ó, peraí, ó, tá na hora também de você contemplar aí que tem pessoas perto de você aí, você nunca falou. Aprendizado, Fabiano, aprendizado, viu? Puxão de orelha espiritual, com certeza. O puxão de orelha que você tomou foi espiritual, não foi da Mirella. Isso, intuições. Gente, é tudo exemplo para nós todos, né? Obrigado, gente. Gente, um bom domingo, uma boa semana para todo mundo. E desculpa as brincadeiras de vez em quando. Fabiano, que é isso? Não, desculpa nada não, cara. Tamo junto aí, tá sossegado. Fabiano, um abraço para a Silvia, para o Pedro, viu? Faz tanto tempo que eu não vejo eles também. Pode deixar que eu dou, Marley. Pode ficar tranquila que eu vou sair daqui e já vou dar um abraço nos dois agora. Tá bom. Um abraço a todos. Gente, até domingo que vem. Até domingo.